Bem-vindos ao nosso canal Semeando Fé Diária. Hoje, estamos no 18º dia da nossa jornada, de 40 dias de oração e preparação para a Páscoa. Cada dia dessa caminhada tem sido uma oportunidade de fortalecer nossa fé, renovar nossa esperança e nos aproximarmos mais de Deus. O tema do nosso vídeo hoje é o poder da perseverança na fé. Todos nós enfrentamos momentos difíceis. Há dias em que parece que as promessas de Deus estão distantes, que as orações não são respondidas e que as lutas são grandes demais para suportarmos. Nessas horas, o que nos mantém firmes é a perseverança na fé. Mas, como podemos continuar acreditando mesmo quando tudo parece contrário? Como podemos permanecer firmes quando as dificuldades surgem? A perseverança é a chave para a vitória. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que perseveraram, mesmo diante de grandes desafios. Um desses exemplos é o de Jó. Ele perdeu tudo: sua família, seus bens, sua saúde. Seus amigos o acusaram, sua esposa disse para ele desistir, mas ele permaneceu fiel. Em Jó capítulo 19, versículo 25, ele declarou com confiança: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Jó não viu sua resposta imediatamente. Ele passou por momentos de dor e angústia, mas nunca deixou de crer que Deus estava no controle. No final, Deus restaurou tudo que ele havia perdido e o abençoou ainda mais. Isso nos ensina que, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, precisamos confiar que Deus tem um propósito. A perseverança nos leva à vitória. Precisamos ter em mente que a promessa de Deus nunca falha. E, outro exemplo poderoso de perseverança é Abraão. Deus lhe prometeu que faria dele o pai de uma grande nação, mas ele e Sara já eram idosos e não tinham filhos. Ainda assim, ele creu contra a esperança. Em Romanos capítulo 4, versículo 20 e 21, está escrito: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Abraão esperou anos pela promessa de Deus, mas ele não desistiu. E no tempo certo, Deus cumpriu sua palavra. Isso nos mostra que, quando Deus promete algo, ele cumpre. Talvez você esteja esperando por algo que parece impossível. Talvez esteja orando há muito tempo, e ainda não viu a resposta. Mas não desista. A promessa de Deus pode não acontecer no seu tempo, mas acontecerá no tempo dele, que é perfeito. A perseverança na oração move o coração de Deus. Jesus contou a parábola da viúva persistente, em Lucas capítulo 18, versículos 1 a 8. Nesta história, uma viúva ia constantemente até um juiz injusto, pedindo justiça. No início, ele não queria atendê-la, mas pela insistência dela, ele decidiu ajudá-la. Jesus conclui essa parábola dizendo que Deus ouve e responde àqueles que clamam a Ele, dia e noite. Isso nos ensina que a oração persistente traz respostas. Muitas vezes, Deus permite que esperemos, para que aprendamos a confiar plenamente nele. Se pararmos de orar, se desistirmos, podemos perder a bênção que está prestes a chegar. Por isso, se você tem uma causa diante de Deus, continue orando. Se você está esperando por um milagre, continue crendo. A sua oração tem poder. O próprio Jesus nos deixou o maior exemplo de perseverança. Ele enfrentou traição, rejeição, humilhação e uma morte cruel na cruz, mas não desistiu da missão que o Pai lhe deu. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, lemos: olhando para Jesus,
autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ele perseverou até o fim, e hoje, por causa da sua vitória, temos vida eterna. Se Jesus não desistiu de nós, por que desistiríamos dele? A Bíblia nos incentiva a continuar firmes, mesmo quando as lutas parecem impossíveis. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9, está escrito: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. A perseverança traz a colheita. O tempo de Deus é perfeito, e Ele sabe o que está fazendo. Ao nos aproximarmos no fim deste vídeo, vamos orar juntos. Hoje, quero convidar você a orar comigo, pedindo a Deus força para perseverar na fé. Senhor, nos colocamos diante de Ti neste momento. Sabemos que há momentos difíceis, dias em que pensamos em desistir. Mas hoje, pedimos que fortaleças a nossa fé. Dá-nos a coragem para continuar, mesmo quando não vemos respostas imediatas. Ensina-nos a confiar no Teu tempo, sabendo que Tu és fiel para cumprir todas as Tuas promessas. Que possamos permanecer firmes, sabendo que no final, a vitória virá. Em nome de Jesus, amém. Para encerrarmos, quero falar-lhe mais uma vez sobre o poder do jejum. O jejum é uma poderosa ferramenta espiritual que fortalece nossa fé e nos aproxima mais de Deus. Ao longo da Bíblia, vemos que grandes homens e mulheres de Deus usaram o jejum como um meio de se consagrarem e buscarem respostas do Senhor. Jesus, antes de iniciar seu ministério, jejuou por 40 dias no deserto, mostrando que essa prática nos ajuda a vencer batalhas espirituais e nos fortalecer para os desafios da vida. Quando jejuamos, não apenas renunciamos a algo, mas demonstramos nossa total dependência de Deus. É um tempo de oração mais intensa, de busca pela presença dEle e de alinhamento com a sua vontade. Se você sente que sua fé está sendo provada e que precisa de um renovo, considere separar um tempo para jejuar e entregar seus desafios nas mãos do Senhor. O jejum nos ensina a ter disciplina espiritual, paciência e confiança. Ele também nos lembra que nossa verdadeira força vem de Deus, e não apenas do que é material. Se hoje você sente que está em uma batalha difícil, peça a Deus direção para jejuar, e use esse tempo para aprofundar seu relacionamento com Ele. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa dessa palavra. Lembre-se, a sua perseverança hoje será a sua vitória amanhã. Deus te abençoe e até amanhã. Fique na paz de Jesus.